Senhor Ilma, eu vou pedir primeiro para o senhor falar seu nome inteiro, o local de nascimento e a sua data de nascimento, para ficar registrado, para começar a sua entrevista. Posso começar? Por favor. Eu nasci em Olímpia, estado de São Paulo. Eu sou meio polêmico, gostaria de dizer aquilo que eu... A minha idade mental, eu considero 38 anos. A minha idade espiritual, considero que tenho 60 anos. E a minha idade física é que eu posso considerar... Então, qual é essa? Que dia, mês e ano que o senhor nasceu? Posso considerar a idade do ano de 1927. Que dia que o senhor nasceu? Dia 22 de fevereiro, Tá certo. às 21 horas. E quais são os nomes dos seus pais? Era Benedito Alves e Sebastiana de Jesus Alves. O que eles faziam? O meu pai era funcionário de uma estrada de ferro que chamava São Paulo, Goiás, que funcionava de Bebedouro a Nova Granada. Era um trânsito, e ele era funcionário dessa estrada de ferro. Trabalhava no pesado, né? E faleceu jovem, com 43 anos. E a sua mãe, o que ela fazia? A minha mãe, prendas domésticas, como as mães da época, lavando roupas para fora e fazendo pequenos serviços domésticos. E o senhor tinha irmãos? Seis irmãos. Quando meu pai faleceu, éramos em 6 irmãos. O menor tinha 1 ano e meio. E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. E como é que o senhor descreveria seu pai e sua mãe? O seu pai, o senhor já falou um pouquinho. O meu pai era um homem que tinha vindo realmente de uma situação muito complicada, porque ele tinha nascido em 1893. E então seus pais, na certa, eram serviçais, semi-escravos já. E ele era um homem que, apesar disso tudo, porque na época os filhos de escravos já eram libertos. Eu creio que esse fato permitiu que ele desenvolvesse alguns conhecimentos de leituras. E o que ele dizia com muita... Eu sei fazer as 4 operações. E, então, tanto que ele tinha uma atividade também extra, que era venda de bilhetes. Antigamente tinha os chalés, que chamava chalés, e ele vendia bilhetes. Que era tipo como uns quiosques, né? Perfeitamente. E a minha mãe já veio de uma origem melhor. Os pais dela eram fazendeiros na região de Viradouro, Terra Roxa, Pitangueiras. Eles tinham posses, e então ela já tinha um conhecimento, uma possibilidade de mostrar assim para todos nós um conhecimento maior. E como que era a sua casa de infância? A casa? A casa ou a cidade? A cidade era pequena e nós tínhamos era uma casa que sempre chamávamos assim de data. Era uma casa e um quintal enorme que a gente chamava de data. Nesse quintal tinha todas as frutas, o que ajudava muito nós nos alimentarmos, porque com a morte de meu pai a situação ficou muito difícil. E eu me lembro que a gente subia num pé de manga e comia as mangas à vontade, né? Ou num pé de laranja. Então estava bem alimentado, com as frutas e ovos, que criava-se galinha e tal, porque eram os terrenos grandes para esse tipo de atividade. Depois que seu pai morreu,
né, tão jovem, como se reorganizou a família? Aí foi um período muito difícil, apesar de minha mãe ter parentes assim, posses, né, mas não tinha um relacionamento entre eles. A gente só foi ter esse relacionamento quando nós ficamos moços e que fomos localizá-los. Né? Hoje vocês não podem entender que a comunicação na época era muito difícil. As pessoas moravam 40, 50 quilômetros de distância e não sabia, né? Não é como hoje que tem telefone, não tinha nada. Então ficavam a minha mãezinha sofrendo, sendo que os seus parentes com fazendas e tudo, que poderiam ajudá-la, só fomos ter conhecimento quando nós ficamos adultos que fomos localizar. Né? E com quantos anos o senhor foi para a escola? Bom, a escola eu fiz normalmente, assim, eu fiz o primário, fiz 7 anos. 8 anos. 8 anos. Fiz o primário, que era realmente o máximo que se conseguia, né? Não tinha mais nada, a cidade mesmo só tinha, na cidade, uma escola particular, onde só a elite frequentava, né? E eu tenho uma lembrança que eu gostaria de dizer, no período do grupo, a gente chama grupo escolar. Nesse período, nós não cantávamos o hino nacional. Nós cantávamos os sambas do Ari Barroso, de louvação, mostrando que nossa pátria tinha o céu mais azul, tinha muitas belezas, etc, etc. E todas aquelas músicas do Ari Barroso, nós cantávamos e ficávamos felizes por conhecer o Brasil através daquelas músicas. O hino nacional é um hino cívico, para nós não dizia nada, mas a música do Ari Barroso, as músicas dele, dizia muita coisa para nós, que até hoje nós lembramos que passamos a gostar do Brasil através da música, e conhecer, melhor dizendo. E a escola ficava perto da sua casa? Era próximo, era tudo próximo. Tinha uns coleguinhas que vinham de sítios distantes, vinham a pé, coitadinhos, andar 4, 5 quilômetros, depois voltavam. Vocês moravam na cidade? Na cidade nós tivemos a felicidade de fazer o grupo escolar ali, e posteriormente eu vim para Santos, né, com um tio, onde, se bem que antes de eu vir para Santos, meu trabalho nessa cidade era catar algodão, né? As crianças iam catar algodão para ajudar a manter a família. E eu também tinha um processo de salgar couro de vaca. Então eu com 10 aninhos ia salgar aqueles couro, puxava, ficava sujinho o dia todo, sabe? Aqui, você era o mais velho, não? Não, tinha um mais velho que também, coitadinho, ia trabalhar em um outro lugar lá, de um caminhão. Então era um trabalho terrível, que até hoje eu sinto o cheiro do couro, sabe? Aquele couro para salgar, para não apodrecer. Então foi um trabalho que eu fiz, né, de 9, 10, 11 anos. Até quantos anos? Até uns 12 anos, quando eu vim embora para Santos. Sim, daí o senhor, com 12 anos, o senhor foi para Santos com o tio? Fui com o tio. Irmão da sua mãe? Ele propriamente não era um parente assim, era um amigo da família. A gente chamava de tio, né? Era um amigo da família. E eu vim para Santos porque ele precisava de um menino para aprender o ofício de alfaiate. Então eu vim foi o cunhado dele, foi para a cidade e me trouxe para aprender esse ofício. E eu vim para Santos e de dia eu trabalhava numa pensão na Praia do Gonzaga. Que na Praia do Gonzaga só tinha casarões,
não havia hotéis. Os hotéis eram só no centro de Santos. As pessoas que vinham importantes ficavam ali. E os casarões é que tinham pensões que iam as pessoas mais simples, porque os hotéis ficavam realmente as pessoas estrangeiros e tal, né? Então eu fui trabalhar nesta pensão, onde eu descascava batata e fazia os trabalhos ali de varrer aqueles terrenos grandes, né? E levar marmitas para lá, para cá, lá em Santos. E à noite eu ia aprender o ofício de alfaiate. E quando eu aprendi, que falava assim, você já é meio oficial. Meio oficial. Aí eu pude sair dos lugares, eu fui muito esperto, em 6 meses eu aprendi, ficar com o dedinho amarrado, né? E em 6 meses eu aprendi o alfaiate. E aí fiquei trabalhando de alfaiate, até os 14 anos com esse tio. A partir daí eu vim para São Paulo. Aí com 14 anos você saiu de Santos e vim para São Paulo. Então, mas só voltando um pouquinho, como é que foi sair do interior? O senhor não conhecia o mar, né? Não conhecia o mar. E como é que foi chegar em Santos? Que interessante, né? Olha, as músicas do Ari Barroso nos descrevia com tal beleza as imagens, as paisagens brasileiras, que a gente tinha em mente já aquilo. Que coisa! Porque, veja, hoje o hino nacional é cívico, para criança não diz nada. Mas as músicas escolhidas por aqueles mestres, né, para nós cantarmos, era uma louvação ao país. Então a gente marcava tudo, os pássaros, as árvores, o Amazonas, os rios, né? E marcava e guardava aquilo. E quando eu cheguei e vi o mar, eu já conheci o mar, pela imagem que foi implantada na minha mente pelas músicas. E, então, aí o senhor estava contando, aí o senhor com 14, né? 14 anos. Você saiu de Santos e veio para São Paulo. Vim para São Paulo. Veio sozinho? Não, essa família mesmo mudou para São Paulo. Ah, tá. Aí eu vim junto, né? Vim junto e fiquei com eles, trabalhando também de alfaiate já. Aí trabalhando de alfaiate. E fiquei com eles um período de um ano, uns 2 anos. Aí encontrei uma família que tinha morado numa cidade próxima que chamava Severínia e passava a ter contato com eles aos domingos, porque era muito interessante, os caipiras tinham esse desejo de visitar os seus, né, amigos. Tá? E passava os domingos lá. Aí foi que eles me deram a ideia, por que você não mora numa pensão assim e tal? Né? Você estava trabalhando como alfaiate? Como alfaiate. Aí eles foram, um deles, que chamava José, foi comigo numa pensão, que eu estava me queixando já da onde eu estava, né? Foi numa pensão, que eu estava adolescente, né? Então era tudo ruim, né? Quem estava ajudando para nós já era ruim. E fui numa pensão com ele, ele foi meu tutor, e fiquei na pensão e trabalhando de alfaiate. E onde que era a sua oficina de alfaiate? Era na Celso Garcia. Era na Celso Garcia, de frente da estação de bonde. Então no Brás. No Brás, Ali onde depois virou a garagem da CNCC? Perfeitamente, E ali que realmente eu comecei a estudar. Assim, como foi o estudo? Aí o senhor retomou os estudos. Foi, já para o ginásio. Como é que foi? 3, 4 colegas falaram, olha, no Romão Puigari, que era uma escola que existe até hoje, vai ter um curso de ginásio comercial à noite. E como você trabalha de alfaiate, você pode se inscrever, que você faz parte do comércio. E você lá é de graça. Parece que pagava R$5, assim. Mas era de graça. A gente dava os R$5 para ajudar coisinhas mínimas. Eu fui para lá, me inscrevi com esses colegas, né? E eu, então, à noite, estudava à noite, trabalhava de dia, e à noite eu estudava. E nós tínhamos, nesta ocasião, nesse ginásio, nós tínhamos espanhol, português, latim, inglês. Não, o ginásio nós tínhamos isso. O ginásio comercial. E nós saímos com a formação
de auxiliar de escritório, além do ginásio. Né? Aí, foi desta forma que eu comecei a estudar, graças a esses colegas que estarão no céu ou aqui, eles que me levaram até lá, e eu fiz o ginásio. O diretor era um ser humano fantástico, os professores também, né? E terminando o ginásio, é que eu fui fazer contabilidade, que era o curso máximo, né? Aí eu fiz contabilidade. Mas quando eu estava no segundo ano de contabilidade, eu passei a fazer científico também. Científico. Ah, você fazia Dois cursos. Fazia o científico, que é contabilidade no terceiro ano, era prática. Sei. Né? E então pude entrar. Onde você fazia? No 30 de outubro, na Brás também, né? Ali. Aí você estava fazendo científico? Científico. Terminei o científico no Alexandre de Gusmão, onde fui depois professor. Sim. Né? E essa colocação, deixa vocês perguntarem alguma coisa. Não, pode continuar. Você estava contando. Nesse interim fui fazendo esse curso. E quando terminei tudo, houve uma abertura para se fazer a economia. Então, vamos fazer economia. Eu era contador já. Fazer economia, porque tal. Nesse período, eu estava trabalhando numa casa de modas muito importante na Avenida Ipiranga. Né? Eu trabalhava com Strauss. Vinha todas as pessoas importantes, era uma loja, uma loja de elite, né? E eu trabalhava lá, né? Foi assim, aquelas coisas. Eu tive muita ajuda da mão de Deus, né? Porque não me viciei em nada e era jogado em lugares bons, né? E nessa loja é que eu consegui me formar economista e passei a prestar uns trabalhos para eles ainda. E dali eu fui para o Exército. Aí o senhor tinha quantos anos? Já estava com 19 anos. Aí o senhor decidiu se... Não, fui para o Exército, servir o Exército. Ah, tá, porque estava no seu ano... De servir. Fui servir o Exército e ali eu já tinha um conhecimento bom e ali eu fiz cursos para ser cabo, para ser sargento, né? E fui fazendo os cursinhos e dali mesmo, eu já tinha terminado a economia, dali mesmo também um outro colega falou, olha, por que você não faz filosofia? Entra na USP, porque é muito bom. E como havia um concurso para professores no magistério militar, eu achei interessante. E me candidatei estudei sozinho, né? Não tinha essas escolas todas que preparam. Estudei sozinho, estudava muito. Eu estudava no bonde, latim, copiava tudo, e português, aliás, em inglês, e no bonde eu ia lendo no bonde, lendo inglês, lendo latim, tudo aquilo né? E estudava demais. Não tinha tempo para nada a não ser estudo. E para vocês verem uma coisa, na pensão, para mim fazer a lição da noite, que eu chegava da escola, tinha 3 colegas que dormiam no mesmo quarto. 3 colegas, gente maravilhosa. Uma homenagem ao Samuel, um grande amigo. E então ele me comprou uma lanterninha, e eu acendi a lanterna para fazer a lição, para não acender a luz, para não prejudicá-los. Né? Aí com a lanterninha eu fazia a lição e assim não acendia a luz, porque os coitados também levantavam cedo, né? E não podia acender a luz, que aquela luzona grande que ficava lá em cima, que era tudo diferente. Vocês têm aquelas coisas assim, a gente tinha que acender assim com a mão ali. Na própria lâmpada, apagava e acendia. Então, estudei e fui fazer
a Faculdade de Ciências e Letras. Entrei e fui fazer. Que era na Maria Antônia. Maria Antônia, na Maria Antônia. E como é que Lá, foi? Lá eu tive a felicidade. Eu era o único negro que tinha na época que entrou. Único. Não tinha nenhum negrinho mais, só eu. E eu nunca senti, por parte dos meus colegas, nada de diferente, de oposição, sabe? Pelo contrário, eu fui eleito vice-presidente do Grêmio da USP. E cheguei a ser presidente também, né? Da época, inclusive, na época, meus colegas, foi um que foi deputado, o Perrone, Vicente Perrone, foi deputado. E tive um outro também que foi deputado. Que ano que foi isso, senhor lembra? Isso foi em 58. 58. Quando vocês não tinham nascido ainda. 58. Mas era realmente... A gente estudava demais. Os livros que nós tínhamos era inglês, francês e espanhol. Não havia livros em português, né? Quando a gente encontrava um livro espanhol, era uma festa. E ficava enterrado naquela biblioteca municipal durante sábado, domingo. Domingo fechava às 11 horas, ao meio-dia, 3 horas da manhã. A gente ficava até essa hora. Era sábado e domingo, ali, estudando e traduzindo tudo aquilo. Se você sabe, por exemplo, a história antiga e medieval. Era terrível, né? Então nós entrávamos ali para traduzir tudo aquilo. E a parte de geografia humana, nós tínhamos também o livro do De Martone, que era o papa da coisa, para nos traduzirem de francês, era francês para traduzir. Nós tínhamos que traduzir e depois estudar, né? E eu tive a felicidade de ter grandes mestres na USP, né? Gostaria de registrar esses nomes. Eu, como mestre, me perdoe aqueles que eu não me lembrar, Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, doutora Ruth Cardoso, esposa do presidente, e teve professor França, e outros mais, que foram professores fabulosos. Eu tive a felicidade de fazer uma viagem com o Aziz Absaber por todo o Vale do São Francisco, estudando toda a paisagem geográfica da região, em loco. Ele vinha, aquilo ali é isto, aquilo é outro. Que lugares que vocês passaram? Saímos de Minas, ali onde saem os barcos, né? Meu Deus. O início da viagem do São Francisco é uma cidade que sai de Minas. E nós fomos até Petrolina e Juazeiro. Petrolina e Juazeiro forma um dos portos fluviais mais lindos do mundo. É uma coisa linda quando chega ali. Então fomos até ali. E várias cidades passávamos, né? Muitas delas foram invadidas fizeram as usinas, foram, né, destruídas. Eu me lembro de São Bom Jesus da Lapa, onde nós paramos, fomos ver a igreja que está enterrada numa gruta, né? E fomos ver, essa eu lembro bem, e outras maravilhas que nós passamos. E o Absaber ensinando para nós a geografia da região toda, né? Passamos por toda aquela região da seca, todas aquelas partes ali. E graças a esses mestres, né, fantásticos. O professor Haroldo, nós fazíamos com ele muitas caminhadas em museus para estudar os livros de história do Brasil. Até ele escreveu uma obra, Geografia do Brasil, aliás, uma obra fantástica de 3 volumes, né, que eu tenho até hoje.
ele escreveu nessa pesquisa que fazíamos conosco, todos ali, Haroldo de Azevedo. O Florestan Fernandes, um trabalho fantástico sobre o preconceito racial. Ele tem um livro que lembro muito que ele falava, que era, dizia, os negros tinham o pé na cozinha, né? Eram as mulheres, eram que serviam de empregadas domésticas. E com a vinda dos imigrantes e a evolução dos imigrantes economicamente, os imigrantes passaram a contratar os seus semelhantes, né? Então foram expulsando as negras da cozinha. E foram, porque não era por maldade, é que as negras tinham o seu tipo de comidas domésticas e as patrícias desses imigrantes sabiam das comidas que eles queriam, né? E dessa forma foi mais uma forma de alijar o trabalho do negro de um meio de sobrevivência, com afastamento. O Florestan Fernandes discorre sobre isso com muita habilidade, com muito trabalho. E nós fazíamos parte, né, desse trabalho. O professor Egon Schaadlin, o professor Egon Schaadlin era o professor de antropologia que nos dava. Eu me lembro com muita clareza quando ele dizia: gente, vocês observem os caracteres físicos das pessoas, que vocês vão ver atrás dela os componentes de outras raças, né, que predominam, que a gente traz. Por isso que o Brasil dificilmente será um país que será racista, será preconceituoso, será preconceituoso, mas racista não, porque é muito difícil não encontrar no nosso povo componentes negroides, caucasoides, uma mistura muito grande, que nos Estados Unidos o racismo se fundamenta justamente no fato de que se você tiver um só componente negroide, pode ser loiro, olhos azuis, você é considerado negro, né? ou asiático. Mas no Brasil esse trabalho seria muito difícil, porque 70% da população traz componentes ou asiático, ou negroides, né, ou etc. Você estava me contando antes que daí o senhor assistiu o início da USP Butantã, né? O senhor tinha algumas aulas, chegou uma época que o senhor tinha algumas aulas na Maria Antônia. E como que era lá? Como que foi? Foi um trabalho muito difícil. Eu gostaria de dizer antes que quando fui vice-presidente do Grêmio da USP, Sim. eu tive a felicidade, eu mais um grupo de colegas, nós fomos entrevistar o presidente Juscelino Kubitschek. E nós fomos lá para fazer um apelo para ele, para que ajudasse, né? Veja, os meninos da USP, eu era o único negro, mas eles eram belezas de entendimento já na época do combate à discriminação. Preconceito sempre vai ter. A discriminação que é mais odiosa, porque a discriminação é aquela atitude que exclui o indivíduo do trabalho. Preconceito, nós vamos ter preconceito do nariz, porque tem o nariz assim, não gosta, o outro, né? O preconceito, eu tenho essa concepção. O pior é a discriminação, né? Que é filha do preconceito, mas ela é mais odiosa, a discriminação. Você pode ter preconceito, mas com a discriminação torna-se uma coisa muito bárbara, muito violenta, né? Então, nós fomos pedir para que ele fizesse um trabalho junto com os bancos, lógico que nós falamos de outra forma, né? Para que não ajudasse as empresas que discriminassem negros para o trabalho, né?
E ele gostou muito da ideia e tal. Eu não sei depois o resultado, mas eu devo dizer que as primeiras empresas e comércios a admitir negros nas suas empresas, no seu trabalho, foram os judeus do Bom Retiro, foram os judeus. Eles foram os primeiros que admitiam nas suas lojas os negros, as negrinhas, etc. E também estive com o Jânio Quadros. Nós fomos pedir para o Jânio Quadros que os alunos da USP tivessem o atendimento do hospital do Estado. Sim. Porque nós não tínhamos, né, nada, então fomos pedir para que ele nos ajudasse. Ele nos enviou então para o secretário da Saúde, que era o deputado Fauzi Carlos, irmão do Emílio Carlos. E o secretário Fauzi Carlos nos concedeu essa ajuda para os alunos ter atendimento no hospital do Estado. Sim, daí o senhor estava... Aí, na faculdade... Como é que foi esse início da USP Butantã que o senhor viveu do campo? Aí quando estávamos na USP, estávamos terminando a construção do prédio Geografia e História, na cidade universitária, e então nós tínhamos aula na USP, aqui na Maria Antônia, e tínhamos aula prática lá na USP, né? Durante um período. Depois nós mudamos todos para lá, mas durante um período nós tínhamos aula. A história era tudo aqui, na Maria Antônia, né? Antropologia, e já a geografia passou a ser lá, na cidade universitária. Nós tínhamos o Socup, que dava a cartografia, né? E tinha todas as instalações para isto lá. E nós íamos para lá e tínhamos que ir à noite. Saímos de lá à noite e 11 horas da noite, e vimos a pé até o Butantã para pegar um ônibus, para depois descer na cidade, aí para depois pegar um outro para ir para casa. Esta foi a nossa Quando o senhor luta. se formou, já era só lá na USP? Só na cidade universitária? Era só na cidade universitária. Bom, eu devo dizer que eu também tive aulas na Alameda Glete, que era geologia. Sim. Estavam espalhados. Os cursos eram espalhados. Espalhados. Geologia na Glete. Agora, quando nós terminamos, eu devo dizer que história ainda aqui na Maria Antônia. Que ano que você se formou? Eu me formei em 62, 61, 62. Quando você nasceu? 63. Então foi antes. E nessa época o senhor estava trabalhando? Nessa época que o senhor estava cursando? Ah, sim, eu trabalhava. Quando eu já licionava um pouco, né, em cursinhos, e estava no Exército, que eu sou oficial do Exército, né? É verdade, o senhor estava no Exército e dava umas aulas. E dava as aulas. Porque quando eu fiz a faculdade, a minha intenção era ingressar no magistério militar. Aí não deu para isto, né? E eu continuei a licionar cursinhos. Quando eu terminei a faculdade, eu licionei em vários colégios, né? Licionei aqui no Alves Guimarães, né? Licionei no Espírito Santo, Colégio Espírito Santo, lá das Irmãs, né? Licionei no Capistrano de Abreu, licionei, vários lugares assim, geralmente colégios de segundo grau que eu pegava, né? E tive também umas aulas, tinha uma faculdade na Freguesia do Ó, que eu também licionei lá nessa faculdade um período, mas como eu tinha a minha atividade militar, né, e depois eu fui trabalhar, depois eu fui trabalhar como assessor na Assembleia Legislativa. Eu
Logo na sequência, depois de formado? Não, fui comissionado. Ah, Depois de tá. formado, como professor já, mas eu era comissionado Porque o senhor era professor concursado. E também estava no Exército. Já do Exército eu tinha me afastado. O senhor Já tinha me afastado. Que ano o senhor se afastou? Me afastei em 62, 63, assim, por aí. Então, depois desse período que eu fui para o magistério estadual com mais constância. Aí fui comissionado, eu preciso também dizer isto, eu fui assessor da Secretaria da Educação na época do Ferreira Martins como secretário. E aí nós implantamos no Brasil um trabalho fantástico sobre as drogas, chamava Programas de Saúde. E nós, esse programa era o seguinte, nós reunimos os pais de alunos em escolas, todo o estado de São Paulo, em escolas, e orientávamos os pais sobre o perigo das drogas. Dávamos todas as informações sobre as drogas e depois nós orientávamos como ele deveria agir com relação aos filhos. Observar se o filho está roubando coisas, se o filho está diferente, quer se trancar num quarto, tudo aquilo. Que nós aprendemos porque eu fiz um curso na escola de polícia, né, sobre drogas. Nós primeiro tivemos esse curso lá na escola de polícia, com o professor Ayushi, que era o crânio da época nesse campo, professor Ayushi. Fantástico. Esse trabalho fez com que nós fôssemos convidados para representar o Brasil no Congresso Internacional de Medellín, em 1980. Isso o senhor está falando já é década de 70? 70, justamente. Do 80. Isso. Tá. Aí nós fomos representar, eu era assessor na Secretaria de Educação, fomos representar o Brasil no Congresso Internacional sobre Drogas em Medellín, na Colômbia. Eu fui, mas o professor Ayushi, que era o crânio da época, delegados, foram juízes, porque esse programa da saúde era constituído da Secretaria da Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Segurança. Então, os 4 representantes dessas áreas fomos representar o Brasil. Pela educação, eu e mais o professor Basílio. Lá, nós fomos tão ovacionados com o nosso programa que tivemos que estender para outros países. México, Colômbia, Chile, Venezuela e tal. E esse programa foi tão importante que nós recebemos, eu tive a honra de receber a esposa do presidente da Colômbia na minha casa. Veio para trazer trabalho, buscar informações, mas esse trabalho mudou de governo, eles terminaram com esse trabalho. Hoje existe o PROER, que é uma continuidade do que foi esse programa. Então, sabe, senhor Limo, tem uma coisa que eu esqueci de perguntar. E sua primeira namorada, como é que foi? Deixa eu lembrar, porque eu tive tantas namoradas. Porque o senhor falou, trabalhou aqui, trabalhou ali, e aí eu esqueci de perguntar essa faceta. A primeira namorada como a gente morava no Brás, foi estudante ali no Brás, havia aquele envolvimento dos colegas, das coleguinhas ali foi quando você estava já aqui em São Paulo, né? Assim, em São Paulo. E depois, quando que o senhor conheceu a sua esposa? Eu a conheci quando eu estava no Exército. Ela admirava muito farda. E eu ficava bonitinho de farda. E a época era realmente... A farda tinha uma importância muito grande, sabe?
As menininhas da época, elas eram atraídas pela farda. E o senhor falou também lá para mim que o senhor tinha feito pós-graduação, isso foi depois de... Não, no período da USP. Foi, Na Maria Antônia, na Maria pós. Antônia. Na Maria Antônia. A dona Ruth era a nossa monitora. Sim. Entendi. Não, então, onde que... Eu fiz também pedagogia, né? Além de fazer... Eu tenho 3 cursos superiores, né? Fiz pedagogia também. E na pedagogia eu aprendi muita coisa interessante. Nesse contato com os alunos, que eu já tinha uma tendência de amor por eles, né? Aí passei a ser mais técnico com a pedagogia. Trouxe muito conhecimento. Agora, um outro fato também, eu fiz parte nesse período que eu trabalhei nesse programa de saúde sobre drogas, eu estava numa delegacia de ensino, na 7ª delegacia de ensino, que era dirigida por uma pessoa fantástica, o professor Joaquim, né? E um grupo de professores também, de supervisores muito bons. Aí pudemos desenvolver trabalho fantástico naquela região, porque esse era um trabalho que nós dedicávamos sábado e domingo. Os pais só podiam vir para as reuniões sábado e domingo. Nós dedicávamos sábado e domingo com esta parte. E eu tive... Então, o senhor trabalhou com educação durante todo esse período? Até quando, mais ou menos? Até quase 80. Deixa eu terminar dessa observação que eu direi. Tá. Depois eu fui para a SEMP, a SEMP é a coordenadoria, né, de ensino, a qual estava preparando currículos novos para implementar. Foi quando surgiu a eliminação de notas por números e sim conceitos. Nós fizemos parte lá desse trabalho na SEMP. Também fomos trabalhar no MEC, Ministério da Educação, prestamos serviço também no MEC. E eu me afastei, vindo para a Assembleia, já misturando tudo, da educação assim totalmente em 87. Né? E vim mas continuei na Assembleia Legislativa, como assessor, prestando trabalhos junto a um grande médico, deputado, Dr. Nelson Salomé, né? Uma pessoa fantástica, muito, muito dedicado. E nós realizamos um trabalho ali junto com o conhecimento que tínhamos da educação, ficamos com essa parte da educação como assessor na Assembleia. E só voltando um pouco nessa parte da sua vida pessoal, quando que nasceram os seus filhos? Olha, O senhor tem 2 filhos? Não, tenho 4 filhos. Ah, sim. Então, vamos dizer, o Sé nasceu em 52, 53, 50. Sim. Depois teve o Ita, nasceu em 68. E o Agui é 65. E o Mateuzinho nasceu em 99. E daí o senhor se instala, o senhor começa a trabalhar como assessor da Assembleia, onde até hoje, atualmente, é isso que o senhor faz também? Hoje eu realmente estou fazendo isto, mas de uma forma bem diferente. Não já como um funcionário da Assembleia. Sim. Né? Eu hoje presto esse serviço no partido político de uma forma de dedicação àquilo, porque eu estou aposentado, né?
Então, O senhor se aposentou na Assembleia? não, me aposentei como Como professor. E eu, então, tenho meus colegas que são vereadores, né? E declino nomes, porque... Então, presto esse trabalho junto a eles. Sim. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é, o Ivair dos Santos, ele é assessor na Secretaria de Relações Humanas, da Igualdade Humana. Sim. Né? E ele tem um trabalho junto com as comunidades negras. Então, esse trabalho me trouxe assim um desejo de trabalhar junto, porque eu fiz parte do Conselho de Participação da Comunidade Negra. Né? Foi criado o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Eu fiz parte, fui membro desse conselho, que foi criado na época do governador Franco Montoro, com a ajuda do Fernando Henrique, que fizeram esse trabalho. E esse conselho, foi graças a esse conselho que veio todas essas secretarias da igualdade humana, né, tudo isso daí. E nós, então, temos um trabalho assim, nesse campo de uma forma muito discreta, que não está registrado, analisando a projeção das comunidades negras, o envolvimento dos jovens, né, negros na periferia, como é que estão agindo, o que está havendo. Aí eu comunico para esse meu sobrinho para trazer ajuda para esse pessoal. Que temos várias associações aqui, né, em São Paulo, para que trata desse assunto. Tem a Associação Feminina, tem uma associação importante que é Luiz Gama, né, que é muito importante. E o senhor trabalha junto com essas... não com essas... O senhor tem contato com essas várias associações? Perfeitamente. Que é um trabalho, assim, de pesquisa, verificar como está e comunicá-la. E olha, tal lugar precisa fazer isso, assim, assim, assim. Entendi. E eu até esqueci. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra foi uma coisa assim fantástica, porque fruto dele é que veio esse trabalho das cotas, né? Porque as cotas, que muitos se opuseram contra, que é respeitável, né? Porque não conhece a problemática, mas nós temos a cota, por exemplo. A nossa sociedade é uma sociedade muito elitista, né? Tanto que vocês veem que precisou criar cotas para as mulheres na política, nos partidos políticos. Por quê? Para educar as pessoas. E as cotas para negros e assemelhados não é para permanecer eternamente, era para ir educando as pessoas, né? As autoridades, né? E mexeu muito com eles. Eles passaram a criar condições, né? Houve até uma faculdade criada por negros, né? Que a Zumbi dos Palmares, que o deputado Nelson Salomé ajudou bastante a construção dessa faculdade. Foi surgindo coisas assim, porque nós sabemos o seguinte, gente, quanto menos pessoas incultas, melhor vai ser para todos nós, né? Então vamos ajudá-los, porque já com cultura praticam coisas tão sérias, né, condenáveis, imagine sem cultura. E por isso que
esse Que ano que é mais ou menos a criação desse conselho? O conselho, se lembro, foi criado em 1980. Não, 1982. Foi no governo do Franco Montoro. Tá. E esse conselho, fantástico, minha mestra, fantástico. Foi a razão de coisa. Agora, tem outra coisa. O despertar das nossas autoridades para o problema racial do Brasil veio mais de fora, pressão de fora. A Unesco, né, pressionando, o Congresso Internacional da África do Sul pressionando, foi que deu condições para eles despertarem um pouquinho para isso. Porque não é que se quer proteção, não é proteção, é que quanto mais nós pudermos tirar pessoas de uma situação discriminada e com ódio, é melhor para todos nós. Uhum. Né? E eles não entendem isso. Imagina vocês, olha, por que surgiu Israel, o Estado de Israel? Porque surgiu aquele massacre absurdo dos nazistas contra os judeus. Uhum. Né? Aí acharam necessário criar esse Estado. E é a mesma coisa, nós precisamos realmente aliviar um pouquinho a periferia da pobreza, do sofrimento, da revolta. E a única forma, ou uma das melhores formas, é educação. Educar. Porque as pessoas tendo um pouquinho de educação já passam a pensar. Né? E não tendo, não pensa. Entendi. Então, já que o senhor está falando disso, quais que são seus sonhos hoje? Olha, eu tenho ainda vários sonhos, porque eu acredito que a vida é uma continuidade de obras que nós deixamos aqui na Terra. Então, primeiro, como todos falam, né, os filhos realmente representam uma continuidade física, moral, espiritual não, mas física e moral dos nossos pais. E o sonho que eu tenho, além desse, é de aumentar o círculo de amizades que a gente adquire, que vocês não podem imaginar como isso é importante, como eu hoje estou aqui conhecendo vocês. Vocês não sabem como vocês me alegraram, todos vocês aqui, a minha vida. De conhecer pessoas como vocês, que fazem um trabalho tão gostoso, tão sério, com um sorriso, com urbanidade. Então eu quero conhecer pessoas como vocês. É meu sonho, cada vez mais. E tenho tido a felicidade de conhecer. Que bom. Não... E, então, outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é como é que foi contar a história da sua vida aqui hoje? Bem, eu estou mesmo assim sensibilizado, né? Sensibilizado. Porque jamais eu pensei que alguém iria se preocupar em ouvir minha vida. Tanto que eu sinto muito de ter sido uma coisa assim muito rápida para que eu pudesse ter preparado coisas mais para vocês ficarem mais alegres com o trabalho de vocês. Eu sinto que foi pouca coisa para todo esse movimento que vocês estão realizando e essa alegria que vocês estão realizando com esse nosso trabalho. Alguma. Acho que não foi pouca coisa, não. Você acha que foi? Tinha mais alguma coisa que o senhor gostaria de contar, que o senhor não contou? Pois é, né? Que coisa linda que a gente... né, esse conselho veio correndo por último, né? O conselho da comunidade negra. Este meu sobrinho, ele esteve... o Ivair dos Santos, ele esteve na África. Ele tem uma tese, um livro escrito... todo o desenvolvimento
das associações negras em São Paulo, né? Toda a evolução, né, que chegou no conselho da comunidade. E nós gostaríamos de um dia ter esse depoimento do Ivair dos Santos aqui com vocês, viu? Que bom. Porque ele realmente tem... Moço jovem, é meu sobrinho, né? É jovenzinho e muito dedicado ao trabalho. Ele esteve na África, em Angola, onde foi instalar cursos que ele é formado pela USP também, ele foi instalar lá cursos técnicos para os angolanos. O currículo foi preparar tudo aquilo. Tem um peso fantástico. E eu, assim, né, eu não tenho... Depois que eu sair daqui, vou lembrar mais coisas. Agora, não, realmente tá bom. assim... Isso eu conto outra vez. É isso. Obrigada, viu, seu Wilson, por ter vindo aqui contar a sua história. Eu que agradeço muito de conhecê-los e ter esses momentos aqui com vocês. Tá bom.